Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a PS Night Lives. Aqui a gente bate papo e conversa sobre temas relacionados à nossa vida no geral. Desde ferramentas para a gente conseguir trabalhar a nossa organização, até aqueles temas mais internos que estão aqui dentro da nossa cabeça. O tema de hoje é o seguinte: esqueça as metas. Você está olhando para o lugar errado. Nossa, mas como assim esqueça as metas? Você sempre fala para a gente ter meta, para a gente ter objetivo. E é isso mesmo. A gente tem que ter meta e tem que ter objetivo. Só que a gente não pode viver olhando para as metas. O nosso foco não pode ser as metas. E eu vou te dizer o seguinte: por que o nosso foco não pode ser as metas? Vamos pensar o seguinte: metas são os objetivos pequenininhos que a gente tem, certo? São como se fossem os nossos objetivos fracionados. Por exemplo, se você quer emagrecer 10 quilos, qual que é o ideal? É você fracionar esses 10 quilos em pequenas metas, em pequenos pontos para você atingir durante a sua jornada. A sabedoria popular, né, a sabedoria geral, diz o quê? Que a gente precisa desenvolver metas e tá tudo certo. O erro tá aí. As pessoas criam as metas e colocam o foco só nas metas. As pessoas criam os objetivos e colocam o seu foco no objetivo. E aí, tudo que a gente geralmente dá foco, o que acontece? Cresce. Ou seja, a gente fica tão preocupado em atingir aquilo que a gente quer que a gente esquece de todas as outras coisas que estão no caminho, na jornada. E às vezes uma pedra pequenininha faz a gente tomar um tombo enorme. E aí depois a gente fica frustrado porque o nosso foco estava onde? Em querer alcançar o objetivo. E o segredo não está nos objetivos. O segredo não está nas metas que a gente precisa atingir. Onde que está outro erro aí? Vou dar um exemplo, por exemplo, é ótimo. Ainda bem que sou eu que vou editar isso e depois eu vou tirar. Ou eu não vou tirar nada, vai ficar assim mesmo. Vou citar um exemplo da minha vida. Há muito tempo eu queria meu apartamento, o apartamento que eu moro hoje. Então eu estabeleci uma meta para minha vida, um objetivo para minha vida. Qual era o meu objetivo? Comprar o meu apartamento. Isso há muito tempo. E aí, intrinsecamente a isso, eu tinha dentro da minha cabeça de que, em relação a essa coisa de morar num lugar, eu só seria feliz quando eu alcançasse o meu apartamento. A minha felicidade só seria completa quando eu quando eu alcançasse meu objetivo. E isso era um erro. Por quê? Eu sempre estava jogando a minha felicidade lá para frente. Eu não admitia para mim naquela época que eu poderia ser completamente feliz com aquilo que eu tinha. Porque eu ainda não tinha o meu apartamento. A mesma coisa a questão de eu ser obeso. Lá atrás, vamos colocar aí uns 13, 15 anos, quando eu era obesão mesmo. Marina, você é demais. Quando eu era obesão mesmo lá, que eu tinha meus 187 quilos, o que acontece? Eu, na minha cabeça, eu queria porque eu queria ser magro. Então eu juro, e isso saía da minha boca mesmo. Eu falava para as pessoas que eu só conseguiria ser feliz quando eu fosse magro. Isso aconteceu? Não. Porque o momento da minha vida em que eu consegui ser magro ou estar num corpo o qual eu considerava mais adequado para a minha pessoa, mais adequado para mim, era outro. Aí, no momento em que eu consegui atingir um dos meus objetivos, que era, no caso, ser magro, ali eu já tinha outras coisas às quais eu tinha relacionado a minha felicidade. E aí o fato de ser magro não me completava mais.
e eu deixava de viver uma felicidade que eu poderia começar a viver lá atrás, porque o meu foco estava onde? No meu objetivo de ser magro. Esse é o problema das metas. Então vamos pensar o seguinte: primeiro problema do seu foco está nas suas metas e está nos seus objetivos. Primeiro problema. Para pensar num atleta olímpico. Para pensar, vamos pensar num determinado... Vamos usar como exemplo essa Olimpíada que está tendo aí, que eu não sei o nome. É Tóquio? Eu não sei de verdade porque eu não acompanho. Eu sei que tem aí um monte de gente que está saindo as fotinhas no Instagram, e sai uma menina de skate, acho que é Raíssa o nome dela, enfim, tá rolando um campeonato aí, certo? E tem a pessoa que consegue lá a medalha de ouro, a conquista, né? Ah lá, a Marina falou, Tóquio 2020, ótimo, muito obrigado. Então, ó, tá rolando, vou fazer essa parte de novo, que aí depois dá pra... Então tá rolando agora, por exemplo, a Olimpíada de quê? De Tóquio 2020. E aí, para pensar nas pessoas que alcançam o pódio. Por exemplo, aquela Raíssa lá do skate. Ela ganhou, certo? E tinha outras pessoas que estavam competindo com ela, não é verdade? Qual que era a meta da Raíssa? Qual que era o objetivo da Raíssa? Ser campeã. Qual que era o objetivo daquelas outras pessoas que perderam? Também eles não tinham como meta e como objetivo serem campeões? Então você concorda que perdedores e vencedores têm metas em comum? Têm a mesma meta? Faz sentido ou não faz? Então o primeiro problema em você ter meta e você ter objetivo e o seu foco estar ali é que perdedores e vencedores têm as mesmas metas. Então o segredo está nas metas? Ó a chuva de coraçãozinho rolando aí. Psicólogo Dinarte Lima, boa noite, bem-vindo. Então o primeiro erro, o primeiro problema das metas é que perdedores e vencedores têm as mesmas metas. Só que só um consegue atingir a meta. Então o segredo não está nas metas. Faz sentido ou não faz? Vamos pensar também num candidato à entrevista de emprego. Tem lá a seleção, gente, mas que sentimento desafiador que é quando você vai para uma entrevista de emprego. Principalmente quando você está desempregado. É um misto de um negócio que, de verdade, você fica imaginando, você fica com medo. As pessoas falam que a gente tem que ser sincero, tem que falar a verdade, mas a gente fica com medo de falar e depor alguma coisa contra a gente, né? Mas enfim, para pensar num candidato numa entrevista de emprego. A pessoa que é selecionada, ela não tem a mesma meta do que aquele que não é selecionado? E o vencedor, que é o que foi selecionado, tinha a mesma meta de quem não foi selecionado. Então o segredo não está nas metas. Marina falou, desafiador, é surreal, é literalmente surreal. Literalmente surreal. Segundo problema das metas. Para você pensar num quarto bagunçado. Para pensar num quarto, numa casa bagunçada, enfim. E chega um determinado momento da sua vida, você fala o quê? Ah, eu quero... Tati Ilha, boa noite, minha amiga, bem-vinda. E aí você tá lá, com a sua casa bagunçada, com o seu quarto bagunçado, tudo uma zona, tudo fora de lugar. E o segundo problema das metas. Você decide arrumar aquele quarto, certo? Você decide arrumar aquela casa. Não, hoje, final de semana é mestre, né? Pra gente querer fazer. Final de semana eu dou um jeitinho. Final de semana eu vou arrumar aquela bagunça. Aí beleza. Você vai lá, você acorda todo animado, você acorda todo empolgado para poder arrumar o seu quarto. Qual que era a sua meta? Arrumar o seu quarto, arrumar a sua casa, certo? Aí você arruma.
Passa uma semana, como que vai estar o seu quarto mesmo? Como que vai estar a sua casa? Será que o fato de você simplesmente estabelecer a meta de arrumar o seu quarto resolve o seu problema? Será que se você estabelecer a meta de arrumar a sua casa, resolve o seu problema? Sim ou não? Fala comigo. Resolve ou não resolve? Resolve ali para aquela situação pontual e só naquele momento. Segundo problema em você estabelecer, lá, Tati falou o seguinte, não, só resolve na hora que você resolveu aquilo ali, na hora que você fez aquilo ali. O problema 2 de você ficar com seu foco nas metas é que alcançar uma meta é só uma mudança momentânea. Alcançar uma meta é só um instante. Como o primeiro exemplo lá que eu dei dos jogadores das Olimpíadas. Alcançou a meta, é só um instante, ó, ganhou a medalha, pá. Arrumou o quarto, é só um instante. Agora, se você arrumar, se você simplesmente estabelecer como meta, organizar a sua casa, organizar o seu quarto e não entender da onde que vem essa sua produção de desordem, produção de bagunça, por que que você vive num ambiente bagunçado, por que que a sua casa é bagunçada, você não resolve o problema. Entender a causa daquela bagunça, você não resolve o problema. Você precisa entender o que que causa aquela bagunça e não querer resolver a bagunça. E não querer só colocar ordem na bagunça. Você tem que buscar uma maneira de não produzir essa bagunça ou minimizar a produção dessa bagunça. É por isso que, segundo o problema das metas, é que resolver alcançar uma meta é só uma mudança momentânea. Terceiro problema de você criar metas. Geralmente, ó, quem está aqui comigo ao vivo no Instagram, no Face e no YouTube, me dá um exemplo aí, por exemplo, de uma meta. Cita aí para mim um exemplo de uma meta que vocês querem alcançar. Uma meta, um objetivo, alguma coisa, para a gente trabalhar em cima disso. Vou dar um tempinho para vocês. Vamos ver se chega daqui do Face, do YouTube ou do Insta. Tem gente no YouTube comigo, deixa eu conhecer quem é você. Vamos lá, aqui no Insta também. Dá exemplo de um objetivo e de uma meta que vocês querem alcançar, querem conquistar. Lá, Tati falou o seguinte, minha meta é fazer um 6 em 7, ou seja, 6 dígitos em 7 dias, para quem não conhece. Massa! Quantas vezes você já falou um monte de vezes para você mesmo que inconscientemente, aí agora você fala a verdade comigo, que quando eu alcançar esse 6 em 7, aí eu vou... Aí você vai ser mais feliz, aí você vai ser mais realizado, aí você vai ser mais, aí você vai ser, sim ou não? Sim ou não? Hashtag momento confessa, fala aí. Tô aguardando a resposta. Lá, Tati falou, sim, olha o problema aí. Terceiro problema
das metas. As metas restringem a sua felicidade. A gente tem a mentalidade de que a gente vai ser mais feliz quando a gente alcançar alguma coisa que a gente quer. E isso não é uma pessoa, todos nós somos assim. Quando a gente coloca o nosso foco no objetivo que a gente quer alcançar, a gente acha que a gente só vai poder ser feliz e completo quando a gente estiver no que a gente lá no que a gente colocou como meta. A mesma coisa aconteceu comigo quando eu não tinha esse apartamento, a mesma coisa aconteceu comigo quando eu era gordão, quando eu tinha 180 quilos. Eu, na minha cabeça, eu juro, eu achava que eu ia ser 100% feliz, que tipo assim, todos os meus outros problemas seriam exterminados se eu simplesmente conseguisse emagrecer. Isso hoje é uma verdade? Não, porque eu já não sou mais gordo igual eu era. E eu ainda estou no processo de busca da minha felicidade, realização pessoal, um monte de coisa. Os problemas que não existiam naquela época existem hoje. E aí, quando eu coloquei o meu foco no fato de eu emagrecer, se eu emagrecesse, né? Eu seria completo, eu seria feliz, seria isso e aquilo, eu restringi minha felicidade a uma das minhas metas. Esse é o terceiro problema quando o nosso foco está só nas nossas metas. O segredo está em gostar do processo. O que diferencia um perdedor de um vencedor não são as metas deles. O que diferencia um perdedor de um vencedor, um campeão de uma pessoa que não consegue a medalha de ouro, é o processo durante toda a jornada em busca da tão sonhada medalha. Não é simplesmente o fato de você estabelecer a meta da medalha, é o como eu vou alcançar aquela medalha. Como eu vou alcançar aquela medalha. Tá valendo a pena? Tá fazendo sentido isso que a gente está conversando aqui? Sim ou não? Fala comigo. Ou eu tô louco? Adoro perguntar esse negócio. Ou eu tô louco. Aí, ó, vamos pro quarto passo. Ó, tá, ó, a chuva de coraçãozinho aqui que eu não aguento. Vamos pro quarto problema. Quarto problema em você ter metas, em você focar nas metas, da sua vida. As metas, eu já ia falar o que era, mas eu gosto de sempre trazer a situação antes para vocês pensarem. Vamos pensar o seguinte: qual que era a minha meta quando eu era gordão? Era emagrecer. Certo? Depois que eu emagreci, que eu atingi o meu peso ideal, eu já cheguei a pesar, eu tive 187 quilos e eu já cheguei a pesar 78 quilos. Hoje eu tenho 80 e alguma coisa, 85, 88, por aí. E eu já cheguei a pesar 78 quilos. Eu atingi aquela minha meta. O que aconteceu comigo depois que eu cheguei nos 78? Eu engordei um pouco de novo. E se eu não abrir o meu olho, eu engordo tudo de novo. Porque as metas fazem com que a gente fique nesse efeito ioiô. A gente alcança uma coisa, por exemplo, quando a meta de um atleta olímpico está lá em alcançar a medalha, alcançou a medalha, conseguiu. O que geralmente ele faz depois desse processo da medalha? Ele dá uma descansada. Ele não quer mais viver naquele ritmo frenético que ele estava, porque ele já alcançou a meta dele. Ou seja, as metas estão em desacordo com o processo em longo prazo. Ninguém consegue, quando você estabelece uma meta, um determinado objetivo, e seu foco fica nessa meta, nesse objetivo, você não consegue manter isso por muito tempo, porque não é orgânico. Porque a sua motivação está no lugar errado. Alcançou a medalha, deu. Fiz o meu 6 em 7, parei.
Quando eu atingir 78 quilos, nossa, eu vou ser E não é assim. O nosso foco, quando o nosso foco tá em atingir determinada meta, a nossa motivação acaba depois que a gente atinge. Então, qual que é o segredo? É você buscar um porquê que você quer atingir aquela parada. O porquê que você quer atingir. A graça do jogo não é só você estabelecer metas para você atingir. Encontra um motivo, encontra um porquê que você tem que atingir aquilo ali. Por que você quer conquistar aquilo ali? Foco sempre num próximo passo. Entende o processo, cria um processo para o seu desconforto ficar mais confortável e cria sempre um próximo passo. Não estabelece uma meta só como destino final. Faz sentido isso que a gente está conversando aqui? A graça da vida está no todo dia. A graça da nossa vida não está só em conquistar determinada coisa. A grande sacada da vida é se apaixonar pelo todo dia, é ser feliz todo dia com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente quer. Eu quero o melhor, sim, beleza, mas eu tenho muito motivo hoje para ser feliz e ser completo, sim. O fato de eu me sentir grato e feliz e completo pelas paradas que eu tenho hoje não me impedem de conquistar outras coisas. Agora, quando eu limito a minha felicidade ao alcançar uma coisa ou não, eu mesmo já crio uma super ponte de frustração para eu percorrer. Porque, meu Deus, você imagina, se eu não tivesse conseguido emagrecer o que eu queria lá há 13, 14 anos atrás, eu usaria um rótulo de pessoa infeliz. E provavelmente seria mesmo, porque eu me achava infeliz quando eu era gordão. Agora, o que ficou mais fácil? Como que eu fiz o processo ficar um pouco mais fácil? Não sei se mais fácil, mas um pouco menos difícil para mim. O que eu fiz? Eu encontrei graça no processo. Eu passei a me alimentar melhor. Então, o me alimentar melhor passou a ser prazeroso para mim. Hoje eu me alimento bem. Como meus dias lá, tem meus dias de comer um belisquete aqui, outro ali, enfim. Só que não faz sentido para mim mais, porque eu mudei a minha cabeça. Eu encontrei um processo que para mim se tornou prazeroso e eu carreguei isso para a vida. É uma felicidade que me acompanha, não só no momento em que eu atingi aquilo que eu queria, mas eu tornei o processo tão gostoso, a jornada foi tão gostosa, foi desafiadora sim, mas foi tão gostosa que hoje eu levo para a minha vida. E todos os dias eu lembro disso que eu alcancei. Então não foca nas metas, foca no processo. O segredo está em se apaixonar pelo processo. É ação e melhoria contínua, é melhorar todos os dias. Hoje eu olho para ontem e falo assim, o que não deu certo, como que eu posso ser melhor? Eu quero fazer o meu 6 em 7, beleza. Como que eu posso tornar esse processo de fazer o 6 em 7 mais gostoso? Para quando o 6 e 7 acontecer, você tá numa parada prazerosa já. E aí você cria outros objetivos em cima daquele. Já pensou você ter que parar? Você fez o 6 em 7, acabou a motivação. Quando a gente foca só na nossa meta, a gente restringe o fato da gente ser feliz. Fez um 6 e 7, está completo? Fim? Não! Qual é o porquê do 6 em 7? O que você vai encontrar durante o caminho? Quais as pessoas que você vai conhecer? Quais os amigos que você vai fazer? Quais as coisas que você vai aprender?
Como que você vai ter que mexer na sua rotina para alcançar essa parada? Como que essa sua nova rotina para alcançar isso que você quer pode te tornar uma pessoa melhor? Que hábito que você vai precisar adquirir para conseguir chegar lá na parada? Como que você pode aperfeiçoar os seus hábitos? Que hábitos ruins que você precisa abandonar? Que hábitos bons que você precisa passar a ter? Tá fazendo sentido isso que a gente está conversando aqui? Fala comigo. Faz sentido ou não faz? Ó, chuva de coraçõezinhos aí. Esses coraçõezinhos vindos de Portugal. Portugal. Que delícia, que delícia. Bom, da galera do YouTube e do Facebook, eu vou me despedindo. Muito obrigado para vocês. Muito obrigado pela audiência, pelo tempo que vocês dedicaram por estar aqui. Espero a gente se ver amanhã, 8h21. Fiquem com Deus. Ótima noite. Bom descanso para vocês. Tchau, gente. E agora aqui do Insta. Muito obrigado para você que... Ó, Valéria, chegando agora no finalzinho. Bem-vinda, Valéria. Amanhã, 8h21, a gente começa um outro episódio. Muito obrigado por ter aparecido aqui. Obrigado para você que ficou comigo durante todo esse tempo. Durante aqui a nossa live, espero que tenha feito sentido para você. Depois me manda por direct qual foi a grande sacada, ou melhor, printa uma tela, você que está aqui comigo, printa uma tela bem bonita, aí, deixa eu tirar o óculos para tirar o reflexo, e posta no seu stories e me marca, que eu quero remarcar. Tira um print da tela agora. Miguel, muito boa noite, bem-vindo. Printa essa tela, me marca no seu stories com a grande sacada que você teve aqui nessa noite, que eu vou ter muito prazer e eu vou ficar muito feliz de saber que você teve algum insight, alguma sacada. A gente está chegando no finalzinho. Muito obrigado para vocês, Tati Ilha, essa chuva de palmas, chuva de coraçãozinho, eu não tô aguentando. Ai. É isso, galera. Amanhã, 8h21, temos mais um episódio de PS Night Lives. Tema de amanhã, já vou dar spoiler para quem tá aqui, hein? Pera, deixa eu abrir aqui, que eu não lembro de cabeça. Cadê? Tema de amanhã, chega de ser vela de vento. Quer saber sobre o que a gente vai falar? Aparece aqui amanhã, 8h21 da noite. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho. Printa essa tela, comigo com uma cara bonita, pelo amor de Deus. Printa essa tela, me marca aí no seu stories para eu repostar lá no meu. Grande beijo para vocês, fiquem com Deus, ótima noite, bom descanso. A gente se vê amanhã, 8h21, eu espero vocês. Tchau, pessoal.